Muito bem, irmãos, o tema que eu quero abordar com os irmãos esta noite é missões e a perseguição ao Evangelho. Então Jesus, perto do final de sua vida, de partir para os céus, para a sua glória, ele deixa essa mensagem aos seus discípulos, que uma coisa seria verdade para eles, que eles passariam por perseguições, e perseguições por causa de Cristo, por causa da pregação do Evangelho. E aí você vai perceber que dos 12 apóstolos de Jesus, que aí você tira Judas, você coloca Matias no lugar de Judas, e até você acrescentando Paulo também, que aí ficaria 13 apóstolos, você vai perceber que de todos eles, o único que morreu de morte natural, entre aspas, assim, foi João. Todos os demais apóstolos de Jesus foram martirizados. Eles foram perseguidos e mortos, muitas vezes torturados por causa do Evangelho, porque estavam pregando esta mensagem que hoje nós estamos pregando aqui. Naquele tempo, se nós estivéssemos lá e tivéssemos a audácia de montar um prédio como esse e fazer um culto, talvez o Império Romano chegasse aqui levando todo mundo para a cadeia, torturando todo mundo e matando aí um bocado. Então eles foram mortos por causa do Evangelho. Agora imagina você no lugar dos discípulos de Jesus, sabendo que ele iria voltar ao Pai, que eles iam ficar aqui para continuar a obra de Deus, e agora eles ouvem uma mensagem: olha, vocês vão ser perseguidos. Note que Jesus não era coach, ele não deu uma mensagem de autoajuda, ele falou a realidade: olha, vocês vão ficar e vocês vão ser perseguidos. Jesus estava prevenindo os apóstolos acerca daquilo que de fato iria acontecer com eles por causa do Evangelho. Então eles seriam perseguidos, maltratados e mortos por causa de Cristo Jesus. Nós sabemos que logo no início da igreja, no livro de Atos, por exemplo, Pedro e João, eles são presos e ameaçados e maltratados por causa do início da igreja ali, da pregação do Evangelho. No capítulo 4, ele marca o início da perseguição. Nós temos Estevão como o primeiro mártir oficial da igreja, morrendo por causa da pregação do Evangelho. Ele não era apóstolo, mas era um evangelista, e foi morto ali, apedrejado, por causa da pregação do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, já no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados sois, felizes, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Desde o início, desde o Sermão do Monte, Jesus já alertava os seus discípulos que eles seriam perseguidos por causa de Cristo, que eles seriam perseguidos e que teriam que se alegrar, porque isso era prova, testemunho que de fato estavam fazendo o correto. Paulo vai dizer a Timóteo que todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Isso é uma promessa. Pensa numa promessa boa, Quem quer viver piedosamente em Cristo tem que padecer algum tipo de perseguição por causa do Evangelho. E nesta noite eu queria explicar tentar clarear isso e mostrar 3 razões porque o cristão, quando faz a obra de Deus, ele é perseguido. E a primeira razão é porque nós, cristãos, nós não somos deste mundo. Jesus diz em João capítulo 17, versículo 15 e versículo 16, nesse capítulo Jesus está orando pelos discípulos e orando também por nós no futuro. Ele diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Note a palavra de Jesus, eles não são do mundo. Quando pensamos no mundo, aqui nesse contexto, nós não temos que pensar no planeta Terra, né? Porque de fato todos nós aqui somos terráqueos, como diz o pessoal, né? Somos habitantes da Terra, fomos gerados neste mundo, e até agora, pelo que eu saiba, ninguém nasceu fora do mundo ainda. Não tiveram a ideia de mandar uma mulher grávida, né, para a estação espacial e mandar ela ter um menino lá. Até agora não, que eu saiba não. Então, todo ser humano é desse mundo. Todo ser humano faz parte daqui. Porém, somos desse planeta, mas não pertencemos a esse sistema de mundo. Nós não pertencemos a esse governo de mundo, porque 1 João 5,19 vai dizer que o mundo jaz no maligno. Jesus chama Satanás de príncipe deste século. Ou seja, esse mundo, o sistema que gere esse mundo, né, que governa esse mundo, é controlado pelo maligno, pelo diabo. Então nós não fazemos parte desse sistema. Nós não fazemos parte desse mundo. E o que acontece quando alguém que não faz parte de um contexto, ele entra no lugar que ele não faz parte? Deixa eu melhorar aqui o exemplo. Imagine que agora entrasse por essa porta um mendigo, mas aquele mendigo assim bem mal cheiroso, aquele assim que está com vários meses sem tomar banho, bem fedendo mesmo assim, bem sujo, cabelo cheio de terra, né? Aí ele entra no culto e senta do seu lado. Aí imagine que chega aquele louvor que fala assim: aperte a mão do seu irmão, dê um sorriso para ele e um abraço. Aí você vai olhar para o mendigo assim, né? Aí você fala: mas eu sou crente, né? Eu tenho que receber todo mundo bem, ele tem que ouvir a mensagem do Evangelho. O mendigo não pode se sentir mal aqui no nosso meio, e você vai ficar lutando com aquilo, e você você dá o abraço no mendigo ali e tal. Mas lá no fundo aquilo incomoda, porque assim, o jeito como ele está, né, o jeito ali, a sujeira, o odor, não está combinando com o resto do pessoal. Está todo mundo aqui cheirosinho, todo mundo saiu de casa, passou seu perfume ali cheiroso, tomou um banho, pegou uma roupa limpinha, está aqui, né, bem legal. Aí chega alguém que está num contexto diferente, ele vai causar estranheza. Por quê? Porque o ambiente parece que não encaixa aquela pessoa, querendo ou não, vai haver um incômodo. Então imagina agora, nós que estávamos nesse mundo pecaminoso, então nós éramos um mendigo, e aí Cristo veio e nos deu um banho, nos lavou, deixou um cheirosinho, e agora você volta para o meio onde estão os mendigos, você vai ser diferente, você vai se destacar no meio deles, você vai ser diferente. E talvez, se você pegar lá um outro mendigo meio enfurecido porque você mudou, é bem capaz de ele querer lhe sujar, para você não ficar lá limpinho na frente dele. Por quê? Porque vai causar incômodo a sua limpeza, o seu cheiro ali. Nós somos a luz do mundo, e a luz do mundo, num mundo de trevas, vai causar incômodo. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 3, verso 19 a 21. João, capítulo 3, 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Os homens amam as trevas, não trevas literais, não escuridão literal, mas amam o pecado.
Imagina, a pessoa foi gerada no pecado, então ela vai gostar daquilo. É que nem você chegar num local que tem um cheiro desagradável e no começo você fica achando ruim. Aí passa um tempinho, você se acostuma com aquele cheiro ruim. Aí você se acostuma, aí você passa a não percebê-lo mais, você se acostumou. Aí chega alguém de fora e fala, que cheiro é esse? Aí você fala, nem estava sentindo, porque você se acostumou com aquilo ali. Da mesma forma somos nós sem Cristo. Nós nos acostumamos com esse mundo pecaminoso. Nós gostamos do mundo pecaminoso. Porém a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Então quando a luz do mundo ela chega nesse mundo de trevas, essa luz ela vai incomodar. Mas não é a luz nossa, é a luz de Deus que reflete através de nossa vida. O mundo agora, ele prefere as trevas. Ele não quer ir para a luz. Por quê? Para suas obras não serem manifestas. Para suas obras não serem manifestas. E o que acontece quando alguém quer ficar no escuro e tem uma luz acesa? Né? Muitos vão querer quebrar a lâmpada. Tem certas localidades que são mais perigosas, onde os meliantes chegam e fazem o quê? Eles quebram as luzes do poste. Para quê? Para que fique aquele ambiente mais tenebroso, né, mais escuro, para que as suas obras más, as coisas erradas que eles façam, não fiquem tão à vista. Então, se eles verem uma luz, eles vão lá e quebram a luz. Eles vão quebrar a luz. Então, em nossos dias atuais, é muito comum as pessoas quererem apagar a nossa luz. De que forma? Eles vão querer desacreditar na nossa mensagem. Eles vão querer ali, né, fazer com que você perca o crédito. Eles vão levantar coisas contra nós. As pessoas hoje já olham para nós como pessoas cristãs e já usam palavras que, no geral, são boas, mas usam de forma pejorativa. Por exemplo, nós hoje somos os fundamentalistas. Mas fundamentalista é bom. Mas quando eles falam, é como se fosse uma coisa terrível. Os fundamentalistas ali, religiosos, que povo ruim, não vamos dar ouvidos para eles. E além de, muitas vezes, desacreditar na nossa mensagem, eles querem fazer com que as pessoas não confiem em nós. E quando, em certos locais onde há perseguição maior do Evangelho, eles vão querer literalmente quebrar a lâmpada, acabar com aqueles que estão brilhando à luz do Evangelho. Meus irmãos, nós somos a luz do mundo. E por ser a luz do mundo, o mundo vai olhar para nós e vai perceber certa estranheza em nossa vida. E uma forma deles consertarem isso para eles é tentar acabar com a nossa mensagem. Todos nós que não somos desse mundo, devemos viver de tal forma que as pessoas percebam de fato que daqui nós não somos. As pessoas devem perceber, olhar a nossa vida, olhar a nossa mensagem, olhar o nosso testemunho e perceber que de fato nós não participamos das coisas deste mundo. Devemos anunciar o Evangelho, para que as pessoas olhem e vejam de fato as boas novas. Mas o que mais nos entristece é saber que muitos crentes não querem e nem estão fazendo a diferença no local onde vivem, onde estão passando. Muitas pessoas não querem fazer de fato a diferença, ser a luz do mundo. E o que as pessoas vão olhar para esses crentes e não vão ver a diferença. É por isso que hoje está tão difícil você pregar o Evangelho. Porque muitas vezes você vai pregar o Evangelho para alguém, ela sempre vai ter alguém que é crente, que ela vai apontar o dedo e vai falar, se é para mim ser crente igual aquela pessoa, eu prefiro não ser. Porque as pessoas perderam a noção de que nós não somos desse mundo. Que nós somos diferentes, somos a luz do mundo. Meus irmãos, de que mundo você participa? Em que mundo você está ali ligado de verdade? Se observarmos sua vida de pertinho, qual mundo vamos ver?
O reino celestial ou o reino desta terra? Será que você, por ser diferente, você tem sido perseguido de alguma forma? E será que essa perseguição tem lhe desanimado? Se você é cristão verdadeiro e se você não tem sofrido nenhum tipo de perseguição por ser crente, talvez haja algo de errado com o seu cristianismo. Não com o cristianismo completo, mas com o seu, com a sua prática, com a sua vida. A nossa mensagem, ela fica fragilizada quando não vivemos aquilo que afirmamos ser. Hoje, muitas pessoas falam, eu sou crente. Mas quando observamos a vida no particular, quando vamos observar o seu testemunho, não conseguimos ver Cristo brilhando em sua vida. Jesus disse que nós não somos deste mundo. Como podemos provar que não somos deste mundo? Através de nossas escolhas, através da nossa prática. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino antes de tudo. Em que nós temos gastado a nossa vida? Em que nós temos gastado os nossos bens? A quem nós temos servido de fato? Será que temos pregado essa palavra? É muito bom ver relatórios missionários, ver lá pessoas pregando Itapipoca, Cascudo, né, não sei aonde, não sei se o outro, né? É muito bom você ver as pessoas pregando o Evangelho. E você? Aonde você tem pregado o Evangelho? Aonde você tem mostrado que você é diferente? Mas lembre, viver a palavra de Deus fará com que o mundo nos odeie, que o mundo nos persiga. E a questão é, estamos preparados para isso? Estamos preparados para ser perseguidos por esse mundo? A segunda razão porque somos perseguidos como cristãos é porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que confronta. Atos capítulo 6 e 7, nós vemos a história de Estevão. Como eu já mencionei, Estevão não foi apóstolo, mas ele foi um evangelista e foi o primeiro mártir da igreja. Qual foi o crime de Estevão? Pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho e as pessoas ali o mataram. Mas o que é o Evangelho? O que de fato é Evangelho? Hoje você liga sua internet ali, canais do YouTube, você liga ali a rádio, né? Eu tirei o pendrive do meu carro, aí quando eu ligo o som do carro, eu ligo uma rádio evangélica, né? Das várias que nós temos aí. Mas será que tudo isso que nós ouvimos por aí, será que podemos chamar de evangelho de fato? Podemos chamar aquilo, né, de palavra de Deus, de evangelho verdadeiro? Devemos lembrar, irmãos, que a mensagem do evangelho, ela não é uma mensagem adocicada. Apesar da Bíblia dizer que a palavra é mais doce do que o mel, né, a palavra de Deus para nós deve ser assim, mas a mensagem do evangelho, ela não é algo doce para o ímpio. Ela é doce para nós, que é vida, mas para o ímpio ela é um pouco amarga logo no início. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem dizendo que o céu é um lugar maravilhoso. Tem pessoas que pregam o Evangelho assim, olha pessoal, o céu tem ruas de ouro, um mar de cristal, tem o rio da vida, né? Tem a árvore da vida, na verdade, tem lá o trono de Deus, é tão bom, você quer ir para lá? A pessoa diz, quero, opa, conversão, a pessoa aceitou Jesus. Mas a mensagem do Evangelho não é sobre o céu. A mensagem do Evangelho é sobre a pecaminosidade do homem e a sua incapacidade de chegar no céu. A mensagem do Evangelho, ela mostra a pecaminosidade. É por isso que os homens preferem as trevas, porque a luz mostra, revela, mostra a verdade ali para as pessoas. E em nosso mundo, ninguém gosta de ser confrontado. Quem aqui gosta de ser confrontado? Levanta a mão. Quem gosta de levar um carão assim, bem bom, né? Quem gosta de que alguém olhe na sua cara, aponte o dedo e fala, você está errado, né? Nem eu. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas a mensagem do Evangelho, ela confronta. A mensagem do Evangelho, ela até mesmo condena as pessoas. E eu não estou dizendo que é nós que devemos condenar ninguém,
mas é a própria mensagem do Evangelho bem explicada, ela vai levar a pessoa a se autocondenar. Ela vai entender, olha, eu não tenho Cristo, e quem não tem Cristo vai para o inferno, então logo eu vou para o inferno. Ela vai se condenar. Eu não preciso dizer que ela vai para o inferno, eu preciso mostrar a verdade, para que ela entenda ali a verdade. Quando pregamos que todos que não aceitam Cristo estão condenados, aqueles que não têm Cristo automaticamente entenderão que eles precisam aceitar a Cristo. Em Atos capítulo 6, versículo 10, falando lá de Estevão, diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual falava. Em Atos 1,8 tem uma promessa de Jesus, antes de subir aos céus, que nós teríamos poder, através do Espírito Santo, para testemunhar do Evangelho. A palavra poder lá no original quer dizer capacitação, uma capacidade dada por Deus. Estevão aqui era uma prova disso. As pessoas tentavam calar Estevão e não conseguia, porque o Espírito estava dando sabedoria para ele falar. Você já evangelizou alguém? É tão interessante que as experiências que eu tive, elas são um pouco assim diferentes, né? Porque quando você vai evangelizar alguém, o Espírito Santo, ele fala através de você. Ele fala através de você. Você vai lembrar de versículos, de argumentos, de palavras, né? Meu conselho para quem diz, eu não sei pregar, meu conselho é comece. Comece, que Deus, ele fará você lembrar tudo aquilo que você já aprendeu. O problema é que muitos dizem, eu não sei, mas também nunca tentaram para saber se consegue. Estevão ali não fez curso em seminário, não fez bacharel em teologia, não fez nenhum cursinho básico em teologia com os apóstolos. Ele aceitou a Cristo, foi chamado, foi ali cheio do Espírito Santo, ele foi pregar o Evangelho. E as pessoas viram a sabedoria dada por Deus. E aí não conseguiam ali, argumentar. No verso 11, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido que este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ou seja, não conseguiam desmanchar o argumento de Estevão. Vamos mentir, vamos caluniar. Lembra da promessa de Jesus? Bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós. Estevão aqui estava vivendo ali em loco as palavras de Jesus, estavam mentindo e acharam uma maneira de condená-lo à morte, e ali então mataram Estevão. Meus irmãos, a mensagem verdadeira do Evangelho é uma mensagem que confronta as pessoas. Em nosso país, nós ainda desfrutamos de liberdade religiosa. Nós temos a liberdade para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porém, nem todos que estão levando este tal Evangelho estão confrontando as pessoas. Por isso que eu disse, será que tudo o que nós estamos ouvindo, de fato, é pregação do Evangelho? Eu brinquei no início, mas o tanto de pessoas que pregam essas mensagens de autoajuda, os famosos coachings teológicos, tem crescido assombrosamente. Assombrosamente. Muitos púlpitos agora são locais de autoajuda, simplesmente. Antigamente você dizia, alguém se convertia, você podia aconselhar, procure a igreja mais perto de sua casa. Hoje em dia você não pode, você não deve dar esse conselho para a pessoa. Procure a igreja mais perto da Bíblia, porque senão não vai. Eu vejo hoje, as mídias sociais nos mostram as coisas, mas você vê a pessoa peca de segunda a sábado, aí no domingo vai para uma igreja lá, aí o pastor prega uma mensagem bonita lá, a pessoa chora, e a pessoa cai lá, e não sei o que, e todo mundo se abraça, e bom, se converteu a pessoa. Aí chega a segunda, a bagaceira, todinha. Aí chega no domingo, vai de novo para a igreja lá, o louvor é maravilhoso, o povo levanta as mãos, balança, se abraça, todo mundo chora. Será que isso é Evangelho? Será que isso é a mensagem, de fato, do Evangelho? Muitas pessoas têm ido domingo após domingo aos cultos e seus pecados não estão sendo confrontados pela palavra.
E aí elas vão para a igreja e se sentem mais à vontade para continuar pecando, por quê? Porque domingo que vem tem mais. E eu vou bater meu ponto lá e vou de alguma forma estar agradando a Deus. Porque esta é a mensagem que tem passado às pessoas. Talvez muitos crentes não sejam perseguidos justamente porque a mensagem que pregam não é uma mensagem que confronta os pecados. Quando eu me converti, naquele intervalo ali de 99 para 2003, eu estava terminando o ensino médio. E aí na minha sala do terceiro ano, nós tínhamos 3 crentes na sala. Eu, batista regular, um assembleiano, e a Assembleia de 1999 não é a Assembleia de hoje não, viu? Se você conhecer a Assembleia e no Acre é pior, certo? Se o batista lá já é bem... Os pentecostais lá eram, na outra sala tinha uma menina que ela cortou a ponta do cabelo, ela foi disciplinada 3 meses. 3 meses, viu? Aí era eu, batista, o assembleiano. Aí naquela época eu tinha começado as batistas independentes, que para mim é uma novidade. Eu só conhecia batista da convenção e batista regular. Aí chegou uma batista. Como é que era batista independente lá? Era para as bolas de neve de hoje, Era aquela igreja bem liberal, o povo dançava no culto. Eu era batista regular, eu ia para o culto assim, quando era jovem. Todos os jovens iam de gravata, camisa social, Era naquela época, podia não, jovem tinha que ir para a igreja assim, gravatinha, camisa, manga comprida, viu, jovem? Sapato social, E aí, de repente, chega na escola, eu, batista, eu ia de calça jeans e a blusa de farda, que era obrigatório, O assembleiano ia de calça social, a blusa de farda pano passado, ele tinha uma autorização para entrar na escola assim, Aí chega o da independente, calça zona largada, toda rasgada. Em 99, calça rasgada era novidade, viu? Aí ele fala: não, bicho, eu chego lá em casa, quando eu vou orar, eu falo assim: pô, Jesus, aqui sou eu de novo. Aí eu olhei para ele, o assembleano olhou para ele e falei: não, tu não é crente não. Mas naquela época estava começando isso, estava começando essas coisas. E hoje está como? Eu fui tão criado tradicional que esses louvores mais modernos que chama Jesus de você, eu tenho assim um negócio assim, Eu acho assim muito, muito informal para falar com Jesus, entendeu? Nada contra, não precisa estar errado, mas é porque a gente foi criado chamando Jesus de tu, Tu és, E aí você vem, você é, aí a gente, Mas o mundo hoje está assim, está pior. A tendência vai piorando. Hoje, eu vi um pastor dizendo: quem tem sua Bíblia, guarde, que a Bíblia vai acabar. Não sei se é verdade isso, mas hoje tem a Bíblia freestyle, que é a Bíblia feita com gírias. Gíria de skatista, por cima, Onde Jesus fala palavrão, um bocado de coisa. E o pessoal chama isso de evangelho. Chama isso de servir a Cristo. É por isso que muitos crentes são perseguidos. Por quê? Porque sua vida está tão igual à dos demais, que não conseguem ver diferença. Que não conseguem. A mensagem de Paulo é: quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus, piedosamente, essa é a palavra-chave, piedoso, uma vida correta, uma vida temente a Deus, vai servir ou vai ter algum tipo de perseguição, vai ser confrontado. Muitos nos acusam hoje de não seguir o exemplo de Jesus, vocês não seguem, Jesus era amor, vocês fundamentalistas só pregam ódio, discurso de ódio. Jesus era amor. Essas pessoas descrevem Jesus como se Jesus fosse um hippie, que ficasse no canto lá só assim, paz e amor, Mas não. Olha aqui, Mateus 12:34, Jesus olha para os fariseus e fala: raça de víboras, como podeis falar estas coisas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio, o coração. Olha, se Jesus falasse isso hoje, ele seria o quê? Cancelado. Discurso de ódio. Com certeza o Instagram ia marcar lá, discurso de ódio, ia cair a publicação. Na hora. Mateus 23:27, Jesus olha e fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora mostram-se belos, mas interiormente são cheios de ossos
de mortos e toda imundícia. Discurso de ódio aí. Porque confronta e ninguém quer ser confrontado. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Palavra de Deus, Deus falando: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, o evangelho ele tem que confrontar de alguma forma. Tem que ser algo que mostre a pecaminosidade do homem. Porém, muitos hoje não querem mais confrontar. Ah, pastor, pregação assim vai espantar as pessoas. Eu acho que vai filtrar, na verdade. Vai selecionar aqueles que de fato o Espírito Santo quer trazer. Do que adianta a gente encher essa igreja de gente, daqui a uns dias, está pequena, vamos derrubar a igreja e fazer uma maior, encher de gente, e nem todo mundo ser convertido. Ser só um monte de pessoas que vem só aqui para uma programação dominical, porque é legal. Fomos chamados para fazer discípulos de Jesus. Provérbios 27, versículos 5 e 6, vai dizer assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O evangelho é a repreensão franca. É dizer, olha, você está sujo, morto e condenado, e você precisa mudar a sua vida, para que assim você possa ser salvo. Muitos crentes, hoje em dia, e até em nossas igrejas, eles têm chegado nos cultos apenas para ter seus anseios saciados. Irmãos, não sei aqui, depois do culto eu pergunto para o pastor Adler, viu? Não sei aqui, mas em nossos dias hoje, está difícil achar crente para se comprometer com a palavra. Está difícil. E até hoje, com os pastores que eu tenho conversado, a ladainha é a mesma. Pastor, os irmãos, hoje em dia, está difícil. Ninguém mais quer compromisso com a igreja local. Muitos querem ser servidos, mas para servir, na hora do pega, está difícil. Não tem pessoas. Muitos estão dispostos somente a ajudar. Não, pastor, eu ajudo. Não, mas para liderar, para estar na frente, para fazer o negócio. Não, bota outra pessoa aí, porque eu não quero compromisso, né? Eu quero fazer do meu jeito, quando der certo. Irmãos, a mensagem confrontadora do evangelho, ela tem que começar confrontando a nós que somos crentes, para sairmos do nosso lugar, sairmos da inércia e fazermos alguma coisa em prol do reino. Como as pessoas ouvirão esse evangelho que confronta, se você não sai do seu lugar e vai pregar o evangelho? Como é que seu vizinho vai saber que Cristo quer salvá-lo, se você não vai lá levar a palavra de Deus a ele? Então o evangelho ele começa em nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela penetra, mas ela penetra em nós e no outro também. Ela tem que começar confrontando a nossa vida. Precisamos, irmãos, incomodar o mundo com a mensagem do evangelho. Olha uma palavra profética de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Eu tenho para mim que Deus, mostrou para Paulo o ano de 2023. Estou brincando. Mas Paulo diz assim, pois haverá um tempo, 2023, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu não sei se aqui no Curió, porque 17 anos com DOCA, aí um cara tem com lado, eu sei que estão tudo aí bem doutrinados, né? Mas a gente chega em certos lugares aí, que aí o pastor vai falar, irmão, tem que fazer assim. Ah, pastor, mas eu ouvi o reverendo, não sei o que das quantas ali da internet, ele não pensa assim não, viu? E a pessoa vai procurando os mestres de acordo com a sua preferência. Teve um caso de um irmão que veio, tudo que ele argumentava, ele citava uma pessoa da internet, né? Não, mas o pastor fulano lá pensa assim, o pastor fulano pensa assim. Aí eu achei um ponto que o pastor fulano lá pensava diferente dele. Aí eu mandei para ele, olha, e o pastor lá pensa assim. Mandei para ele, ele disse, mas nisso aí eu não concordo com ele não. Eu falei, oxe, tudo que eu falo, tu joga o pastor lá na minha cara. Aí quando eu joguei ele na tua cara, tu não concorda com... Não, nisso aí eu concordo com o outro. Tá bonitinho, né? Procurando os mestres de acordo com o seu critério, de acordo com a sua
vontade. Nem todos querem a sã doutrina. Não estou dizendo que eu tenho, né? Eu sou o detentor dessa doutrina. A sã doutrina é a Escritura. É o que a Bíblia está falando. Mas as pessoas não querem mais a palavra de Deus. Não querem mais ficar presos à palavra. Paulo fala desse tempo que as pessoas não suportam ouvir a verdade, porque a verdade confronta. Aquilo que nós estamos pregando hoje, irmãos, chamamos de evangelho? É uma mensagem confrontadora? Ou será que é uma mensagem que apenas massageia o ego das pessoas, faz ela se sentir bem, para que ela possa voltar no próximo domingo? Temos que observar se de fato estamos anunciando um evangelho puro ou um evangelho diluído. E lembra, quando você dilui alguma coisa, ele perde eficácia. Se você dilui o evangelho, ele deixa de ser evangelho. Terceira razão por que somos perseguidos é porque as pessoas deste mundo estão cegas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui Paulo vai dizer que o diabo, né, o Deus deste século, ele cegou as pessoas. Cegou como? Pecado. Pecado entrou no mundo. Com o pecado entrou a morte. Paulo vai dizer aos romanos que todos pecaram. E Paulo vai dizer em Efésios 2 que Deus nos deu vida, estando nós mortos. Então, ou seja, sem Cristo as pessoas estão mortas espiritualmente, estão mortas nos seus pecados. Não conseguem ver. Por exemplo, você já acordou assim no meio da noite? Você que gosta de dormir com a luz tudo apagada, você já acordou assim, numa emergênciazinha noturna, você tem que acender a luz, e quando você acende assim, você fica assim, todo encandeado, né, ali com aquela luz na sua cara, ali, né, sensação horrível. É mais ou menos isso que um crente tem que fazer na frente do incrédulo, né? A luz do evangelho vai incomodar aqueles olhos cegos de alguma forma. Então, você imagina uma pessoa que nasceu em pecado, viveu em pecado, está em pecado, e aí você chega, apresenta o evangelho, a luz do mundo, aquilo de alguma forma vai ser desconfortável para ela. A menos que o evangelho, né, que o Espírito Santo haja no seu coração, transforme ele, regenere aquela vida, para que ela possa, de fato, entender aquilo e aceitar aquilo, aquilo vai continuar incomodando aquela pessoa. Assim sendo, para o povo cego nos seus pecados, a melhor coisa é não ouvir o evangelho. Para ela, a melhor coisa é não ouvir. Porém, as pessoas, elas necessitam ouvir do evangelho. Por mais que elas não queiram, elas necessitam ouvir do evangelho. E nós precisamos, então, anunciar. Por mais que as pessoas reclamem, por mais que elas, né, nos persigam de alguma forma, por mais que elas tentem nos impedir, nosso dever é anunciar as boas novas. Quando pregamos o evangelho, devemos lembrar que estamos mostrando a luz do mundo. A luz do mundo em um mundo em trevas. E muitos vão querer atacar essa fonte de luz. Muitos vão querer atacar essas pessoas que estão anunciando o evangelho. Mas quando somos perseguidos, irmãos, por causa da mensagem de Cristo, devemos lembrar que estamos no caminho certo. Quando começa a ficar mais difícil, é porque de fato estamos no caminho certo. A vida é igual, diz que nossa vida é que nem matemática. Se está muito fácil, tem alguma coisa de errado. Porque a matemática ela vai dificultando cada vez que passa. A vida cristã também. Cada vez mais você está perto de Cristo, fazendo a vontade de Deus, o mundo vai lhe perseguir. O mundo vai lhe atacar. Quando Jesus ele esteve nesse mundo, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu das pessoas deste mundo. Se compadeceu por quê? Porque Jesus olhou para aquelas pessoas e viu pessoas cegas. Viu pessoas, né, como ovelhas sem pastor, perdidas, desnorteadas, caminhando para a perdição. Então Jesus se compadece.
Jesus vai, prega o evangelho, manda os seus discípulos fazer por causa da compaixão. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso mundo, quando você sai no meio da rua aí e vê esse mundaréu de gente, você pega essa avenidazinha aqui, né? É tanta gente, uma hora dessa ali, bebendo, não sei o quê, e você fala, meu Deus, quanta gente! Você tem que pensar assim, meu Deus, quantas almas estão perecendo sem conhecer Jesus? E o que eu estou fazendo para mudar isso? O que eu estou fazendo para trazer essas pessoas, pelo menos, ao conhecimento da mensagem do Evangelho? Eu lembro quando eu cheguei em Fortaleza a primeira vez, vindo lá do Acre, né? Como eu disse, capital de 400 mil habitantes. Fortaleza tem não sei quantos milhões aí, né? Eu nem sei quantos tem, né? E a primeira vez que eu peguei a Praça do Ferreira cheia de gente, eu fiquei assustado. Eu me imaginei dentro de um formigueiro, assim, de gente para cá, né? E Matuto do Acre, né? Eu fiquei ali meio assustado, vendo aquelas coisas ali e tal. Mas com o tempo você se acostuma, né? Eu vou lá hoje em Fortaleza, eu só lá desvendo o pessoal e vou em todo canto, né? Uma coisa que também demorei a me acostumar foi ver aquelas pessoas que são viciadas em drogas ali em Fortaleza das Calçadas, ali perto ali da catedral ali, né? Que aí você vai, tem muitas pessoas, crianças às vezes aí deitadas. Primeira vez que eu passei, eu quase chorei no meio da rua, fiquei ali triste, assim, meu Deus, situação deplorável, pessoa viciada em droga. E aquilo doeu no meu coração. Hoje não dói mais, porque a gente se acostuma. Hoje é capaz de eu chegar em Fortaleza e ver uma pessoa caída, opa, passar por cima e ir embora, porque a gente se acostuma tanto, que a gente para de imaginar que aquilo ali é uma pessoa de verdade, é uma alma. Vira normal para a gente. Vira normal. Às vezes vira só estatística. Vira só estatística. Eu estava vendo um dado que no mundo hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas, né? Segundo uma empresa aí americana de pesquisa e tal, não sei nem se é verdade o que eles dizem, né? Mas dizem que são cristãos, que desses 8 bilhões de pessoas do mundo, praticamente 3,8 bilhões não conhecem o Evangelho de verdade. Quase a metade da população mundial. Isso que eu acho que é meio exagerado a pesquisa deles, mas vamos dar crédito que for, seja verdade. Você falar 4 bilhões de pessoas, eu não sei nem o que é 4 bilhões, eu não sei nem contar até isso. Né? Passar de 100 a gente perde as contas, né? Mas você imaginar que são pessoas sem Cristo. Não é um número numa estatística. Não é um número aí num gráfico, bota um gráfico ali, pessoas sem Cristo. Olha, muita pessoa, né? Não podemos ver as pessoas sem Cristo como um gráfico apenas. Jesus olhou para as pessoas, ele sabia quem são as pessoas, sabia a quantidade de pessoas e ele se compadeceu. Nós precisamos nos compadecer das pessoas. São cegas. Estão andando, caminhando para a perdição e nós, como cristãos, precisamos nos compadecer e fazer alguma coisa. Nem que seja para isso pegar a pessoa pelo braço e jogar para o outro lado. Você imagina uma pessoa cega caminhando, vai cair num buraco e você não tem como salvá-la, você corre e empurra ela. Ela cai, mas cai fora do buraco, você salva aquela pessoa. Ela, por estar cega, vai reclamar, porque você empurrou ela, ela caiu, ela se machucou. Mas ela não está entendendo o perigo que ela estava passando. Assim são as pessoas sem Cristo. Estão vivendo, achando que tudo está muito bom, mas estão caminhando para a morte eterna. E nós precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar essas pessoas confortavelmente caminhando para a destruição. Irmãos, nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Devemos lembrar que em meio a perseguições é que Paulo escreve aos crentes de Roma, dizendo assim: não se deixem vencer o mal, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O mundo está cada vez pior. Ninguém vai dizer que o aumento da tecnologia, que o aumento da escolaridade está melhorando alguma coisa no mundo, e que não está, não. Se você parar para pensar, o mundo de hoje é muito mais educado, no sentido de formação, do que décadas atrás. E o nosso mundo de hoje é muito mais violento, muito mais perigoso do que décadas atrás.
Algumas décadas atrás, você podia dormir e esquecer a janela aberta em casa. Ou a janela dormia aberta, o medo era chover e molhar, né? Hoje você tranca, bota um cadeado e uma grade e vai dormir com medo que alguém pode entrar. Por quê? Porque o mundo está cada vez pior por causa do pecado. O pecado das pessoas. E muitas vezes olhamos para esse pecado aumentando e isso pode causar um desânimo na gente. Poxa, mas o mundo está piorando, o que eu vou fazer? Eu não sou ninguém. Mas em vez de trazer um desânimo para nós, isso deve nos motivar a fazer algo. Deixar que Deus use a nossa vida para levarmos a verdadeira mensagem para outras pessoas. Mesmo que isso traga certa perseguição, certa dificuldade para nossas vidas, mas temos que nos esforçar, sabendo que nós daqui não somos deste mundo. Tem crente que parece que comprou um terreno aqui na terra e que vai morar aqui para toda a vida, e esquece da eternidade. Vive tão focado nas coisas daqui que parece que vai morar aqui para sempre. Só lembra que o milênio só é 1000 anos, viu? Depois do milênio essa terra vai pegar fogo, vai ser destruída, nada ficará. Então para que se preocupar tanto com as coisas daqui? Devemos semear lá na eternidade, onde durará para sempre. Devemos lembrar que a nossa mensagem tem que ser confrontadora, para que as pessoas possam entender a sua real necessidade. Devemos lembrar que as pessoas estão cegas sem Cristo, que como servos de Deus possamos de fato anunciar a mensagem de Cristo, custe o que custar, que possamos de fato ser luz neste mundo em trevas e que não venhamos nos envergonhar do Evangelho, que possamos anunciar essa mensagem até que Cristo venha e que possamos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos ajude em nossa missão de anunciar o Evangelho. Amém?